Olá, estudante da EJA, tudo bem? Professor Lucas de Matemática aqui para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre sólidos geométricos, tá? Que é estudado na geometria espacial. Na aula de hoje, vamos dar foco a um tipo específico de sólido geométrico, que é o sólido chamado prisma. A gente vai conversar um pouquinho sobre que sólido é esse, quais são as suas características e como calcular o seu volume. Tudo bem? Então, se acomode aí, pegue seu caderno, pegue sua caneta para que você faça junto comigo os exemplos e as atividades que nós propomos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas que vão dar norte para a aula de hoje. Observe comigo a primeira. Quais objetos do trabalho ou da casa possuem formato semelhante a caixas ou blocos? Próxima pergunta. Por que será que muitas embalagens e depósitos são construídos em formato de prisma? Terceira pergunta. Vocês já precisaram organizar mercadorias em algum espaço? Como calcularam se tudo caberia? Qual a importância de saber o espaço interno de um depósito, de um caminhão ou de uma caixa? Então, essas perguntas vão dar norte à aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Prismas na geometria espacial. Acompanhe comigo a leitura. O prisma é um sólido geométrico estudado na geometria espacial. E aqui a gente já encontra dois termos que vão ser muito utilizados nas próximas aulas e nessa também, que é o termo sólido geométrico e o termo geometria espacial. Observe, sólido geométrico se refere a uma figura que tem 3 dimensões, uma figura que possui largura, comprimento e altura. É uma figura 3D. E a geometria espacial vai ser a área da matemática que vai estudar essas figuras que têm 3 dimensões. Tudo bem? Continuando a leitura. Ele possui 2 bases paralelas e formadas por polígonos. E as suas faces laterais são sempre paralelogramos. Isso aqui é quase um trava-língua. Já já vamos ver o que é isso. O prisma recebe o nome de acordo com o formato da sua base. Se a base for um pentágono, por exemplo, ele será um prisma de base pentagonal. E aí na imagem nós podemos observar 4 prismas, né? E cada prisma aí ele possui uma base com formato diferente. Mas vamos primeiro verificar quais características são semelhantes, são iguais, são parecidas em cada um desses prismas. Observe o primeiro, o prisma triangular. Nós podemos observar que as bases, tanto embaixo quanto em cima, elas são paralelas, assim como falou o texto. Outra coisa, as faces laterais, que é essa parte aqui que eu vou pintar, ó, as faces laterais, elas são sempre o quê? São sempre paralelogramos. Lembrando que aqui nós temos um retângulo. O retângulo é um tipo de paralelogramo. E eu observo que em cada um dos prismas que nós temos aqui, a face lateral, olha só, sempre é um paralelogramo. Nesse caso aqui, é um retângulo que é um tipo de paralelogramo. Tudo bem? Outra coisa que podemos observar é que as bases, né, tanto em cima, por exemplo aqui, ó, como embaixo, são sempre o quê? São sempre polígonos. E dependendo do polígono que está na base, tanto a de baixo quanto a de cima, é que o prisma vai ganhar um nome. Se o prisma tiver na base um triângulo, eu vou chamar ele de prisma triangular. Se na base eu tiver um retângulo, eu vou chamar de prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, vai ser um prisma pentagonal. Se a base for um hexágono, vai ser um prisma hexagonal. Então, a gente percebe que o que vai dar nome ao prisma é o formato do polígono que está na base. Tudo bem? Dando continuidade, nós podemos estabelecer aqui 2 classificações para os prismas. Vamos ver quais são. Existem 2 classificações possíveis para o prisma, que é o prisma reto, quando ele possui arestas laterais perpendiculares à base, e o prisma oblíquo, quando as arestas laterais elas não são perpendiculares à base. Observe comigo na imagem. Primeiramente, vamos observar aqui o prisma reto. O que eu observo? Eu observo que a aresta que eu estou pintando aqui, ó,
forma com a base o quê? Um ângulo reto. Aqui falou que formaria um ângulo perpendicular. Quando a gente fala em algo perpendicular, estamos se referindo a algo que forma um ângulo de 90 graus. E o prisma reto, ele forma com a sua aresta um ângulo de 90 graus quando ele se une aqui à base. E o prisma oblíquo? O prisma oblíquo, ele é tortinho, né? A gente observa que quando a gente pega a aresta, que é onde eu estou pintando aí, ela não forma um ângulo de 90 graus com a base. Forma um ângulo aqui, ó, que não é 90 graus. Então, o que vai diferenciar um do outro é que eu tenho arestas que formam ângulo de 90 graus com a base e o outro não forma um ângulo de 90 graus. Basicamente, um literalmente é reto e o outro ele é tortinho, exatamente, como mostra nas duas imagens. Além disso, quando eu trato lá dos volumes do prisma, eu tenho também algumas fórmulas que elas vão ser muito utilizadas, tanto para o prisma, que é um sólido geométrico, como para outros que virão nas próximas aulas. Então, acompanhe comigo a leitura. Para encontrar o volume do prisma, existe uma fórmula que também depende do formato da base do prisma. O volume de um prisma qualquer pode ser calculado por... E aí eu tenho aqui uma fórmula. Eu tenho V, que é o volume, é igual a A, que se refere à área da base, vezes H, que é a minha altura. Quando eu faço esse produto, essa multiplicação entre a área da base pela altura, eu estou calculando o quê? O volume, nesse caso aqui do prisma. Nós vamos observar agora em duas questões, dois problemas, como que nós podemos calcular o volume de um prisma, tudo bem? E a gente vai diferenciar aí no formato da base deles, vai ser diferentes na questão 1 e na questão 2. Acompanhe comigo o exemplo 1, que diz o seguinte: o prisma abaixo possui base triangular. Sabendo que sua base é um triângulo equilátero de lado medindo 3 centímetros e que a altura do prisma mede 8 centímetros, determine o volume desse prisma. Então, quais são as minhas características desse prisma? Quais são os dados? A base é um triângulo. Que tipo de triângulo? É um triângulo equilátero. Só lembrando para você, o triângulo equilátero é aquele tipo de triângulo que possui os 3 lados iguais, tudo bem? E os lados desse triângulo equilátero medem quanto aqui, ó? Medem 3 centímetros. E a altura do meu prisma? A altura do meu prisma mede 8 centímetros. E aí pede para nós calcularmos o quê? O volume. Então, eu vou colocar aqui embaixo as informações que eu tenho. 3 centímetros de lado aqui dos triângulos e a altura, 8 centímetros. Vamos relembrar a fórmula. Como que é a fórmula? Volume é igual a área da base, vou colocar aqui, vezes a altura. Não é isso? Então, eu vou começar calculando a área da base. Vou colocar aqui, ó, a área da base. Aí a gente vai precisar lembrar, pessoal, de como que eu calculo a área de um triângulo equilátero. Você lembra? Para calcular a área de um triângulo equilátero, eu vou ter que utilizar uma fórmula, né? Como que é a fórmula? A fórmula é assim, ó. É lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido para 4. Em qualquer problema que peça para que eu calcule a área de um triângulo equilátero, eu vou usar sempre essa fórmula que nós escrevemos aí. Como é que ficaria essa fórmula? Vou colocar aqui. O lado, a questão falou. Eu tenho 3 centímetros de lado. Então, seria 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Pessoal, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, vou colocar aqui, tá? 1,7 aproximadamente. Dividido para 4. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, eu vou pegar 9, multiplicar por 1,7 e dividir por 4. Se eu fizer essa conta, eu vou ter exatamente 3,8, tá? Centímetros quadrados, que é a unidade que eu estou utilizando. Tudo bem. Então, 3,8 se refere ao quê? Se refere à área da minha base. Então, eu volto para a forma do volume
e aonde eu ver lá a área da base, eu vou trocar por 3,8. Então, como é que vai ficar? Volume é igual. A área da base é quanto? 3,8. Vezes a altura. Qual que é a altura? A questão falou que a altura é de 8 centímetros. Vou colocar aqui. Volume é igual. Se eu faço 3,8 vezes 8, eu vou ter aí aproximadamente, né, porque eu fiz uma aproximação da raiz de 3, que era 1,7, eu vou ter aproximadamente 30,4 centímetros cúbicos. Quando eu estou trabalhando com volume, a minha unidade sempre vai ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, quilômetros cúbicos. Tudo bem? Mas aqui é a resposta. Então, a pergunta aqui era, né, qual que é o volume do prisma que está aqui? O volume do prisma é de 30,4 centímetros cúbicos. Pronto, resolvemos o problema. Então, vem aqui comigo. Então, sempre que a questão perguntar, né, sempre que o problema te questionar sobre qual que é o volume de um prisma, você sempre vai fazer a área da base multiplicado pela altura. Isso para qualquer situação. Tudo bem? Vamos ver mais um problema? Problema 2 aí, nosso segundo exemplo. Esse já é um exemplo mais voltado para a realidade realmente. Observe aí comigo. Uma cooperativa agrícola no interior do Acre precisa armazenar caixas de castanha do Brasil em um depósito. Para isso, foi construído um grande reservatório em formato de prisma reto de base retangular. O depósito possui as seguintes medidas: comprimento da base, 8 metros. Largura da base, 5 metros. Altura, 3 metros. A cooperativa deseja descobrir qual é o volume total interno desse depósito para saber quantas caixas poderá armazenar. Então, eu vou começar pensando, né? Qual que é o volume deste galpão aí, né? Deste depósito. A questão disse que o comprimento é 8 metros. Vou colocar lá embaixo, ó, 8 metros de comprimento. Aí a largura, 5 metros. 5 metros de largura. E a altura, 3 metros. E aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente calcula o volume? O volume sempre vai ser a área da base vezes a altura. Qual que é a base ali, pessoal? A base é um retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Basta multiplicar, comprimento vezes largura. Então, se eu fizer 8 vezes 5, vou até colocar entre parênteses. Se eu faço 8 vezes 5, eu estou calculando a área da base. E aí, basta multiplicar pela altura. Qual que é a altura? A altura é 3. Pronto. O volume vai ser igual. 8 vezes 5, 40. O que é o 40, gente? 40 é a área da base. Vezes o 3, que é a altura. Vai dar quanto? Vai dar 120 metros cúbicos. Isso aqui vai ser o quê? O volume do meu depósito. Tudo bem? O que nós fizemos? Multiplicamos a área da base, 8 vezes 5, vezes a altura, que é 3. Dando prosseguimento, vamos continuar com o mesmo problema. Sabendo que as caixas utilizadas para armazenar as castanhas possuem formato de prisma retangular com as seguintes medidas: comprimento, 50 centímetros. Largura, 40 centímetros. Altura, 30 centímetros. Quantas caixas poderá armazenar? E aqui você vem comigo. Qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar para resolver esse problema? Então, nós já sabemos qual que é o volume do depósito. Para mim saber quantas caixas vão caber naquele depósito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o volume das caixas e depois eu vou dividir o volume do depósito pelo volume da caixa. E aí vai me dar o total de caixas que vão caber naquele depósito. Tudo bem? Só que aqui eu tenho um problema. Lembra que as medidas do depósito estão em metro? E quando eu observo da caixa, está em que unidade? Vamos ver aqui comigo? As unidades aqui estão em centímetros, está vendo? Então, eu vou ter que fazer aqui uma conversão, tudo para metro. Se eu tenho 50 centímetros, isso vale quantos metros? Eu divido por 100. 0,5 metros. Se eu tenho 40 centímetros e quero transformar para metros, faço o quê? Eu divido para 100. 40 dividido para 100, 0,4 metros.
E aí eu tenho 30 centímetros de altura. Quero transformar em metros, eu divido para 100. 30 para 100 vai me dar 0,3 metros. Agora eu vou calcular o volume dessas caixas. Olha só, para me calcular o volume, a questão falou que é um prisma retangular, eu multiplico a área da base vezes a altura. A base é um retângulo, a área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, basta multiplicar, exatamente como fizemos na questão anterior, 0,5, que é o comprimento, vezes a largura, que é 0,4. E aí depois a gente multiplica pela altura. A altura da caixa é quanto? 0,3. Se a gente faz essa conta, eu vou ter exatamente aí qual que é o volume da caixa. E se nós fizermos essa multiplicação, nós vamos ter exatamente 0,06 metros cúbicos. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é o volume de cada caixa. Mas qual que é a pergunta? Quantas caixas poderão ser armazenadas? Então, eu vou dividir a área do depósito, que é quanto? A área do depósito, nós fizemos na questão, na página anterior, né? Era 120 metros cúbicos. Vou dividir pelo volume de cada caixa. Cada caixa tem 0,06 metros cúbicos. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter exatamente 2.000. Ou seja, no depósito vão caber 2.000 caixas de castanha, né, com as dimensões que foram colocadas aqui no problema. Tudo bem? Então, viu como foi fácil, pessoal? Se nós queremos saber volume de um prisma, sempre a gente vai fazer o quê? Calculamos a área da base, multiplicamos pela altura. Quando fazemos isso, estamos calculando o volume. Tudo bem? Então, aqui nós tivemos as nossas referências. E nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade, só que falando de outros sólidos geométricos, dando características de cada um e dizendo como que nós podemos calcular o seu volume. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula.